Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Abra comigo em João, capítulo 1, aleluia, verso 15 ao 34. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura na tua Bíblia. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, me diminua para que a tua glória cresça. É o que eu te peço no nome de Jesus, aleluia. Verso 15. Aleluia. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque ele é o primeiro do que eu. Porque ele é primeiro do que eu. Então, Jesus dizendo aqui, né, que ele estava dando testemunho dele. Dele quem? De Jesus. Porque aqui antes a gente pode ver, né, João Batista ali evangelizando, falando, né, a respeito de Jesus, para que eles entendessem que logo viria ali o Salvador. Ele dizendo, né, que a luz verdadeira estava no meio dos homens, né? Ele já estava anunciando Jesus, dizendo que ele estava no mundo, mas o mundo e um mundo que foi feito por ele, por Jesus, e os homens não o reconheceram, né? E aqui no verso 14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então, João aqui no verso 15 estava dando testemunho de que Jesus, né, este é aquele a quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Então, né, Jesus sempre foi, né, antes de todos, Jesus já existia, porque ele é o Deus, ele é o verbo que se fez carne, né, e habitou entre nós, ele é o próprio Deus, né, que aqui em João 1 diz assim: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em Gênesis nós podemos ver, né, que o Senhor, né, em Gênesis 1:1, fala a respeito, né, do verbo, haja luz, né? Então ele estava com Deus desde o início. Jesus é Deus e ele estava com Deus e ele veio à terra habitar no meio dos homens para nos salvar, para então tirar a cegueira espiritual dos homens, tirar a maldade que veio através lá de Adão e Eva, aleluia, onde o homem foi corrompido e esqueceu ali da sua prioridade, que é Deus, né? De rendermos louvores e adoração a Deus verdadeiramente, como nós somos dependentes da ajuda de Deus para sermos bons. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, e foi necessário Jesus vir para nos salvar. Então, João Batista estava dizendo aqui, né, que ele estava dando testemunho de Jesus, aleluia. Verso 16: porque todos nós também recebemos a sua plenitude e a graça por graça. Então, João estava declarando aqui que Jesus, ele é quem faz, é ele quem nos dá a plenitude de todas as coisas. E a graça sobre esta graça que foi Jesus na cruz por nós. Nós recebemos essa graça de Jesus, né, na cruz por amor, um amor pleno, um amor ágape, um amor que nós não conseguimos entender nem explicar, porque nosso amor é pequenino perto do amor de Deus por nós, aleluia. Verbo 17: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, né, os homens, antigamente, eles tinham a lei dada por Moisés, né, Deus amava, eles dava a lei para que eles cumprissem, mas nós, né, Jesus se manifestou como Deus, com a bondade, com a graça, para ser o nosso resgatador. E isso é maravilhoso. Nós agora estamos debaixo da graça de Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então Deus nunca foi visto por ninguém, mas ele nos deu essa graça de mandar Jesus, né, seu único filho, para se revelar ao mundo, aleluia. Então a essência de Deus Pai agora está em um só, no Filho, e se revelou a nós, aleluia. Verso 19: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Então, né, ali os sacerdotes, os levitas foram mandados até Jerusalém para perguntar para João Batista: quem és tu que está aí
pregando, né? Quem você acha que você é? Então, no verso 20 diz assim: e confessou e não negou, e declarou: eu não sou Cristo. Então ele ali falou: olha, eu declaro, né, que Cristo está já entre vocês. Ele é a luz, né, do mundo. Mas não sou eu. Ele afirmou: não sou eu, como vocês pensam, né? Verso 21, e perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? E disse: não sou. Então eles pensavam que ele era Elias, né? Não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? E dizes de tu mesmo. Então, né, eles perguntaram: fala para nós, então, quem é vocês, para que a gente vá até quem nos enviou, para saber quem é você, né? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse Isaías, o profeta. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então, aqueles que foram enviados a João Batista era fariseu, era aqueles entendidos, né? Então, o Espírito Santo ali, ele toma o cuidado de mostrar que aquelas interrogações daqueles homens eram intencional, eles eram conhecedor, mas não conseguia ver que o Messias já estava entre eles, não conseguia ver os sinais, porque aqueles homens eram letrados, mas não estavam mais buscando a presença do Deus poderoso e santo, aleluia, aleluia. E respondeu-lhe dizendo: por que batizais, pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Então eles ficaram ali indagando, né? Por que você batiza, né? Por que você está aí fazendo isso se você não é Cristo, não é profeta e não é o Elias, né? E João lhe respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Então, João dizendo aqui: olha, eu estou só fazendo um símbolo, né? Um apelo para vocês voltarem o seu coração a Deus e se arrependerem dos vossos pecados. Mas entre vós está um, a quem vós não conheceis. Quer dizer, que ainda não foi revelado pelo Espírito de Deus para aqueles homens, porque eles estavam contaminados. E como pode alguém contaminado, amargurado, tribulado, chegar à presença do Espírito Santo de Deus, né? Então aqui João estava dizendo para aquele homem: vocês não reconheceram entre vocês, né? Glória a Deus. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Então ele dizendo: olha, Jesus vem após mim, mas ele já existe antes de mim, né? Vem antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então ele está dizendo aqui: olha, Jesus, ele é tão maravilhoso que eu não sou digno, né, de me ajoelhar diante dele. Aleluia, porque ele é o nosso Salvador. Ele queria dizer isso: não sou digno, porque ele é perfeito e eu sou pecador. Então João estava dizendo isso. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento, né, ali foi revelado a João Batista que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque este é primeiro do que eu. Então, ele, quando viu, ele reconheceu. Aleluia. Isso não quer dizer, né, ó, verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Isso não quer dizer que talvez João Batista não teria conhecido Jesus como pessoa, mas não tinha sido revelado talvez a João Batista, porque aqui não diz. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou a João Batista. Ele talvez poderia até ter andado com Jesus, ter conhecido Jesus, mas não tinha sido o momento ainda de ser revelado a João Batista. Ele disse: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Então aqui, né, o Espírito Santo de Deus
estava usando João Batista ali de uma certa forma para já chamar o povo de uma forma, né, com certeza, para chamar o povo a um arrependimento, aleluia. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba e repousou sobre ele. Então, João Batista estava dizendo: eu vi, porque, né, foi ali manifestado pelo Espírito Santo, deu uma prova para João Batista de que ele era o Messias. E eu não conhecia. Novamente aqui, né, João dizendo: e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vireis descer o Espírito sobre ele repousar. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, eu não conhecia, mas o que me mandou. Então, João Batista estava batizando com água ali, né? Uma forma simbólica de chamar o povo ao arrependimento. O arrependimento não foi simbólico, mas era aquele arrependimento daqueles que verdadeiramente estavam quebrantando o coração. Então, ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquela prática de batizar. E quando veio aqueles fariseus ali, né, indagando por que ele fazia aquilo, ele não temeu, ele continuou o propósito dele, porque ele não estava relacionado com nenhuma religião, com nada, mas ele estava em propósito de Jesus Cristo de Nazaré. E ele então não teve medo, ele testificou. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus revelou quem era o Messias, que Jesus era o enviado. Aleluia! E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então foi revelado também ali para João Batista, através do Espírito Santo de Deus, que Jesus era o Messias. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então ele estava aqui agora mostrando: este vai ser o nosso sacrifício perfeito e agradável. Este é aquele que vai tirar o pecado do mundo. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então, quando foi ali, né, o Espírito Santo de Deus revelou a João Batista que Jesus era o Messias, ele falou para os seus discípulos e eles acreditaram, então queriam saber aonde ele morava. E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, porque era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo, e João e o que o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Elevou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, né, ali eles não acreditavam que de Nazaré poderia vir algo bom, né? A gente vê aqui o testemunho de João Batista testificando e sendo um homem corajoso, né, instruído. Ele tinha um espírito de encorajamento, porque ele enfrentou todo um povo ali que era letrado, que sabia de todas as coisas, mas ele estava debaixo das ordens que Deus dava através do Espírito Santo de Deus. Ele preferiu obedecer a Deus. O que
eu aprendo e eu vejo que o Espírito Santo de Deus está falando para nós. Será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus? Nós temos dado mais ouvido ao que Deus quer revelar a nós? Ou nós estamos preocupados com os fariseus, com os letrados, com aqueles que sabem de cor a Bíblia? Nós estamos mais preocupados em alcançar almas ou preocupados em não ofender o homem? Aleluia, é o que Deus quer dizer para mim e para a tua vida. Ele veio para salvar, libertar, curar. Ele veio para nos resgatar. Veio João Batista pedindo, chamando os homens ao arrependimento. É o nosso papel. Nós chamamos, evangelizamos. Nós somos aqui agora os missionários das últimas horas. Nós somos os missionários que estamos em resgate das almas. Nós somos agora o povo chamado para evangelizar no último momento, porque Jesus está às portas. Nós temos esse papel de evangelizar. Não importa o lugar, hora e momento, você não tem que pedir aval, você tem que pedir para Deus te capacitar, para que o Espírito Santo de Deus te convença, né, de ser ousado, para ser usado por Deus para resgatar alma, porque Jesus está às portas e o dever de todo cristão é ser um João Batista na terra, pedindo para o povo se arrepender, aleluia. Mesmo Natanael achando que de Nazaré não poderia vir nada de bom. Então no 47 diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Então Jesus, né, olhando para aquele homem, ele disse: você olha para mim e vê que em mim não há pecado, eu sou um verdadeiro israelita, né, onde não há pecado. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então aqui, na verdade, o Espírito Santo de Deus revelou ali, né, Jesus não tinha visto, mas ele era Deus, então ele tinha ali o controle de todas as coisas, e ele viu ali, ele falou para Filipe: eu tenho visto você debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui, né, aquela fé de Natanael, foi necessário ele receber ali uma revelação para ele crer, né? Ele não acreditou primeiramente nos homens, né? Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. Então, Jesus perguntou para ele: só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, então você acreditou, né? Então, mas coisas maiores do que essa você verás. Que isso não era nada para Deus, porque Deus nos vê em todo momento. O Senhor nos vê em todas as situações. Não tem como o homem querer se enganar e enganar as outras pessoas, porque diante dos olhos do Senhor nós não temos como ter máscaras, porque o Senhor nos conhece no íntimo, no profundo e no escondido. Se nós subirmos ao céu, no mais alto ele vai estar. Se nós descemos no mais profundo abismo, ele lá também vai estar. Isso quer dizer, quando nós agimos bem, quando nós cremos, quando nós fazemos o que é correto, o Senhor está ali. Mas quando nós estamos no pecado, na falha, no engano, quando usamos de situações que envergonha a Deus, né, que deixa o Senhor com nojo, não que envergonha a Deus, mas que deixa o Senhor enojado, você pode até pensar que está escondendo, mas Deus está vendo. O principal que você tem que temer está ali vendo, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, que tem poder de te livrar, de te perdoar. Então, Jesus estava dizendo aqui: olha, Natanael, só porque eu disse isso você acredita agora? Coisas maiores você verá que eu faço, né? Aleluia! E disse-lhe: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Né? Então aqui o Senhor estava referindo aqui ao sonho que Jacó teve, né? Em Gênesis 28, 11 ao 13, que cumpre-se agora em Jesus, que se cumpriu com Jesus, né? Então somente Jesus ele podia abrir o céu,
fazer os anjos subir e descer. Porque ele era o próprio Deus. Jesus era o Deus pisando na terra. Era isso que ele queria dizer para Natanael. O que nós aprendemos verdadeiramente aqui nesse capítulo é que João Batista, ele não retrocedeu. Quando ele foi perseguido, ele continuou a testificar de Jesus. É o nosso papel na terra, continuar a falar de Jesus, desse Jesus que salva, cura e liberta. Tudo está no controle de Deus. Nada sai do controle do nosso Deus. Ele é aquele que tem poder de nos livrar da mão do inimigo. Jesus veio para transformar vidas, ele veio para resgatar vidas, mas ele pede algo em troca, que a gente creia que ele é Deus, que ele é o Messias, o enviado, que a gente seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? E isso é uma honra, isso é a gente se tornar, quando a gente batiza, desce as águas, é uma forma da gente ali estar se tornando o noivo de Cristo, filho de Deus, a noiva adornada, esperando ao Senhor. Isso é um ato simbólico, mas que significa muito para nós. Aleluia! E quando a gente faz com fé, a gente recebe a renovação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É o momento em que você vai realmente tomar uma decisão e mudar a tua vida e abrir mão do velho homem para viver uma nova história com Jesus. Aleluia! Ele é o Deus que nos salva, nos livra e nos liberta. João Batista foi o profeta da última hora para a chegada de Jesus. E o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida, você é agora o profeta da última hora. Você é agora o enviado da última hora. Você é agora o missionário da última hora. Aleluia! Nós nunca vimos tanto sinais, tanto no céu, quanto na terra, quanto no mar, de que Jesus está voltando e a igreja está adormecida. Acorda a igreja do Senhor, acorda a igreja do Senhor, que a gente não venha ficar parado, mas que a gente venha fazer a obra de Deus, resgatando alma. Glória a Deus, aleluia, para que a gente possa juntos chegar na glória, que o nosso nome possa ser encontrado no livro, né, da vida, quando o portal da glória se abrir, a gente poder cantar santo, santo é o Senhor, aquele que nos deu o privilégio de conhecer a glória dele, aleluia, santo, santo é o Senhor, o nosso Criador, aleluia, que você possa ser agraciado pelo Espírito Santo de Deus e entender que vida em abundância só existe em Deus e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que foi Jesus que passou pela cruz e nos deu esse privilégio de ter o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos auxilia, nos direciona e nos guia. Que você possa ser agraciado, que você possa ser resgatado, que você possa entender que para tudo que você passa tem solução. Que você possa receber a paz do Senhor, uma paz que excede todo entendimento humano, uma paz que nos guia em momentos de tribulação. Jesus veio para nos resgatar. Você é amada, você é amado do Senhor, você é mais do que vencedor, mas Jesus quer que você se arrependa dos seus maus caminhos e venha para a presença dele, que você abra mão de todo engano, de todo erro, que você deixe agora o Espírito Santo de Deus te conduzir para uma vida feliz. Aleluia! Vamos agradecer. Paizinho, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por falar conosco. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigada, Jesus, por morrer por nós. Deus, nós te louvamos no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus poderoso e santo que criou o céu e a terra. Pai, que o Senhor possa alcançar o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, derramando cura, bálsamo, Senhor, aonde ela foi decepcionada, aonde ela está fraca, aonde ela está abatida. Senhor, passa o teu bálsamo, Espírito Santo de Deus, renova as forças do teu filho e da tua filha. Meu Pai,
Senhor, visita esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que precisa, Senhor, de um renovo. Meu Pai, ela precisa ser renovada, que ela venha sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, que ela venha acreditar que ela foi escolhida porque ela é vaso nas tuas mãos. Meu Pai, restabelece as forças dos teus filhos, Senhor, para cumprir a tua obra na face da terra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.